Paz, missionário. Paz do Senhor Jesus a todos presentes nessa live. Amém. Oh, glória. Pode ficar à vontade. Amém. É uma honra, né? É uma responsabilidade, uma honra muito grande estar aqui nessa tarde, tendo a responsabilidade de estar trazendo a palavra, né, para os ouvintes que estão aqui, aqueles que ainda vão ouvir quando a live for salva. E eu gostaria, então, de compartilhar um texto a qual o Senhor externou em meu coração. E eu acho muito lindo, sabe, cooperador Mateus, a forma que Deus faz. Eu estava a perguntar a Deus qual a palavra, e aí lendo, meditando, meditei num texto, meditei no outro, mas ainda não era a palavra a qual o Senhor queria que eu entrasse. E quando eu entrei na palavra e fui meditar da forma que Deus queria, as palavras se ligam. As palavras têm o mesmo propósito, o mesmo intuito. Eu falei, gente, que Deus terrível é esse, né? Esse Deus nosso. Então vamos lá, quem tem as suas Bíblias, quem não está no trabalho pode acompanhar. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Vamos ler aqui, fazer menções de alguns versículos para que nós entramos, então, com base no texto, da forma do que Deus quer tratar conosco. Eu já adianto que Deus quer falar com dois grupos de pessoas aqui nessa tarde. Quer falar com os profetas, aquele que ele chamou por profeta, e também com aqueles que precisam voltar-se a Deus. Voltar-se do caminho, do meio do caminho, aonde retrocederam. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, para que nós ganhamos tempo então. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: assim diz o Senhor, faz isto o Senhor que o formou, para estabelecer o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces, ou coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras traduções. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, e a respeito das casas dos reis de Judá, que foram destruídas pelos montes e pela espada. Eles chegarão para lutar com os caldeus, porém isto é para que os encha com cadáveres de homem, a quem eu feri com a minha ira e a minha fúria, porquanto escondi a minha face desta cidade por causa da sua impiedade. Só que Deus, ele é maravilhoso. Ele vem com justiça, com repreensão quando precisa, mas ele também vem com restauração e restituição. E é o que Deus quer para nós aqui nessa tarde, sabe? É restauração e restituição das promessas de Deus para a nossa vida. Aí no versículo 6 ele vai dizer: e eis que eu farei vir sobre eles saúde, cura, e eu os curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e de verdade. E eu os farei, os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. E o versículo 11 aqui, para poder fechar, porque é muito importante isso aqui, faz ligação com o que nós vamos falar. A voz de alegria e a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, a voz daqueles que dirão: louvai ao Senhor dos exércitos, pois o Senhor é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E daqueles que trarão sacrifício de louvor para a casa do Senhor, porquanto eu farei retornar o cativo da terra, como no início, diz o Senhor. Aleluia. Profeta Jeremias, eu creio que muitos, né, conhecido aí como profeta chorão. Ainda lá no início, ele foi chamado por Deus por profeta. Ele tinha a família, era descendente de sacerdócio, mas Deus olhou para ele e disse: olha, eu não te quero na posição de sacerdote, mas eu te farei por profeta às nações. E profeta esse para profetizar contra o pecado, contra a idolatria, para ser voz de Deus, boca de Deus na terra. E sabemos que o chamado de Jeremias não foi fácil, por conta de falar a verdade, se posicionar a fazer a vontade de Deus, viver os desígnios de Deus, renunciar o seu eu, as suas próprias vontades, para viver no centro da vontade de Deus. Jeremias, então, é maltratado, perseguido, é humilhado, é rejeitado, pedem a sua morte. E por conta disso, Jeremias é espancado, Jeremias é posto em calabouço, Jeremias é posto na prisão, desce
de novo para o calabouço, onde eles vão até o rei Zedequias pedindo, porque eles tinham uma raiva, porque eles tinham Jeremias, cooperador Mateus, como alguém que era falso, que estava pregando contra o seu próprio povo, alguém que queria mal do seu próprio povo. Eles não entendiam o posicionamento de Jeremias. Mas muito me chama a atenção esse texto ao qual mencionamos. Então, Jeremias não se calou diante das afrontas. Ele foi fiel, sabe? A promessa que o Senhor faz para ele lá no capítulo 2, quando ele fala: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor vai dizer a ele: ei, eu coloco as minhas palavras em tua boca, onde eu mandar tu irás, e tudo quanto eu mandar tu dirás, tu farás. Eu, Senhor, serei contigo, não temas diante deles. Então, aos profetas aqui nessa tarde, primeiramente a palavra está direcionada a nós. Para de temer, começa a se posicionar como profeta que Deus te chamou para ser. Não omita a verdade, não se preocupe com as afrontas, não tenha medo, não recua, não tema, ainda que seja lançado em prisão, em calabouço. O Senhor é contigo e o teu compromisso é com Ele. E o nosso compromisso é falar a verdade. Doa quem doer, goste quem não gostar. O teu compromisso é com Deus e o resto é Ele quem faz. Quem vai convencer é Ele, quem vai libertar é Ele, quem vai transformar é Ele. Você só é instrumento dele aqui na terra. Então, profeta de Deus, fale a verdade, pregue a verdade, ande na verdade, sem temer. Aleluia. As coisas, as pessoas, os homens deste mundo, mas tema o seu Deus que te chamou, te separou, te escolheu por profeta aqui nessa terra. Jeremias, durante as profecias dele, o tempo dele profetizar o arrependimento ao povo e proclamar a ira de Deus, o castigo de Deus que sobreveria sobre o povo de Judá e Israel, se levantou falsos profetas para falar contrário daquilo que ele estava dizendo. E por conta disso fazia com que o povo acreditasse nos falsos profetas e duvidassem de Jeremias, que estava falando a verdade, pregando a verdade. Mas em todo tempo Jeremias, ele manteve-se posicionado diante do seu Deus, do Deus vivo, a qual falava com ele, e ele tinha intimidade. E eu acho muito lindo isso aqui, porque mesmo Jeremias estando dentro da prisão, injustamente, por falar a verdade, por servir ao seu Deus, pelo compromisso que ele tinha com o seu Deus na palavra, ele vai preso. Mas mesmo na prisão, cooperador Mateus, ele não perde a intimidade. Ele não perde a intimidade com o seu Deus. Ele ainda continua sendo aquele que ouve a voz do seu Deus, mesmo dentro de prisão, mesmo sendo injustamente. E quantas pessoas, quantas vezes nós deixamos ou dizemos que não queremos mais ouvir a voz de Deus, servir a Deus por causa de uma luta, por causa de uma prova, por causa de uma tempestade que soprou um pouquinho mais forte. E aí já não damos mais crédito em ouvir a voz de Deus. Mas Jeremias vem nos ensinar a ser posicionados em todo o tempo, no tempo de calúnia, no tempo de afronta, no tempo de rejeição, no tempo de prisão, no tempo aonde Deus às vezes vai nos permitir ficar só, isolado, mais isolado do povo, isolado do homem, mas não podemos perder a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Ele, porque não foi o homem que te chamou, mas foi Deus, não foi o homem que te separou, foi Deus. Então zele pela tua comunhão, pela tua intimidade com o Senhor. Clama a Ele, não para de clamar, mesmo em meio às dificuldades que tu esteja passando, diante das provações que você esteja enfrentando. Não perca, não abra mão do seu chamado, da sua intimidade com Deus. E a voz do Senhor vai e a prisão onde Jeremias está. E vai dizer a ele: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Firmes aqui no hebraico quer dizer coisas fantásticas, mistério, segredo, algo cercado, inacessível, guardado.
o que o Senhor está a dizer. Ei, enquanto você está no meio dessa luta, dessa prova, enquanto você permanece fiel a mim, não abre mão, mantém-se posicionado, eu desço no vale, eu desço na tempestade, eu desço na prisão e te revelo meus mistérios, te revelo os meus segredos, coisas que são cercadas, coisas que são inacessíveis a outros, mas você que é fiel e mantém a tua intimidade comigo, eu revelo a tu, eu faço aquilo que você não imagina, aquilo que você não pede, aquilo que nem passou pelos teus pensamentos, eu faço ainda mais. Aleluia! É o que Deus fala para nós que o servimos, nós que fomos chamados para ser portadores da palavra. Não abra mão da intimidade com Deus por causa da luta, por causa da adversidade, por causa da calúnia, da perseguição. Porque lá em Mateus o Senhor vai dizer: alegrei-vos por ser perseguido por amor de mim, é cumprimento de palavra. Oh, aleluia! Se nós formos aplaudidos todo o tempo, tem uma coisa errada, porque a verdade é confronto, e quem está no erro, no pecado, não gosta da verdade, mas é ela que temos que falar, é ela que temos que proclamar, porque é só ela que tem o poder de libertar, só ela tem o poder de transformar, de mudar o direcionamento, de mudar a rota, de trazer vida àquilo que está morto. Aleluia! Glória a Deus. E aí, no versículo 6, eu acho lindo isso, que todavia, mesmo em meio, Deus tendo que repreender o povo, colocar a mão, porque o povo se esqueceu do primeiro amor. O povo se esqueceu de Deus e começa a idolatrar, começa a pecar. E Jeremias, assim como outros profetas, vem avisando, vem falando, e o povo não dá crédito. O povo não dá ouvido. E Deus então vai dizer, olha, Jeremias vai usar Deus para dizer acerca dos 70 anos a qual este povo seria levado a cativo para a Babilônia. Só que em meio à sentença, por causa do próprio erro, aquilo que eles escolheram, plantaram com as próprias mãos, que não foi ouvir a voz de Deus e se voltar contra o seu Deus, Deus faz uma promessa no versículo 6, que todavia ele vai sarar a terra, dando uma mudança de paz, removendo o cativeiro de toda a nação de Judá e Israel. E a prosperidade, a adoração no templo seriam restauradas. Sons de vidas que não se ouvia mais voltaria a se ouvir. A voz do noivo e da noiva ouviria-se novamente, a aliança restaurada. Eu falei que Deus nessa tarde estava falando de restituição, de restauração, e que havia uma palavra direcionada para os profetas, para aqueles que Deus chamou por profeta, e para aqueles que se perderam a sua aliança com Deus, que deixaram essa aliança quebrar, que deixaram essa aliança para trás no meio do caminho e foram seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades. O Senhor está dizendo aqui nessa tarde, a aliança ele restaura, ele restitui. Se o povo clamar a ele, voltar-se a ele, tem cumprimento de promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida nesta tarde. Aleluia. E aí o outro texto a qual o Senhor colocou em meu coração, que faz paralelo com este texto, é no livro de Joel, no seu capítulo 2 e no versículo 12. Aleluia. A qual o Senhor vai dizer: portanto agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos o Senhor do vosso Deus, pelo qual ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande é benignidade, que se arrepende no mal. E aí no versículo 15 vai falar: tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, as crianças, os que mamam no seio, saia o noivo da sua câmara, a noiva. Mais uma vez está falando de noivo, de noiva.
Quem é o noivo? Jesus é o nosso noivo. E nós, igreja, povo seu separado, somos a noiva do Cordeiro. O Senhor, nessa tarde, mais uma vez, lá em Jeremias, ele está falando. Vai se ouvir novamente a voz do noivo, a voz da noiva, vai ter a alegria, a aliança restaurada. No livro de Joel, Deus usa o profeta Joel também para chamar o povo ao arrependimento, voltar-se dos seus maus caminhos e que novamente, para que saia o noivo e a noiva de suas câmeras, do seu recinto, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem no alpedre, no altar e digam: poupa teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios governem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Eu acho lindo a benignidade de Deus. Mais uma vez aqui, Deus vai levantar um profeta, vai levantar o profeta Joel para pregar o arrependimento àquele povo que tinha mais uma vez se voltado contra Deus, que tinham dado as costas para Deus, tinham esquecido de tudo que Deus havia feito. Então, através do profeta Joel, Deus chama o povo ao arrependimento. Só que tem um porém, cooperador Mateus. O povo tinha a mania de rasgar as vestes, só que já estava como um ritual, sabe? Não era algo verdadeiro. E aí o profeta Joel vai deixar claro isso: olha, mas que este arrependimento seja de verdade, seja com sinceridade, com jejum, com sacrifício, renúncia, entrega, com choro, com quebrantamento. Se derrama, desce. E aí Deus não resiste um coração quebrantado. Em Jeremias começou: clamas a mim, responder-te-ei. Enquanto tu estava na live, Deus te usou para dizer: clama a mim, o teu pai, ele te ouve, clama em meio à tempestade. Aí o profeta Joel está dizendo: olha, se arrependa dos teus maus caminhos, se arrependa dos teus pecados, clame a Deus, se derrame diante dele. Só que agora Deus não quer que rasgue as vestes, a aparência, mas vai dizer com sinceridade: se rasgue por dentro, rasgue o coração, se entregue por inteiro a Deus por completo, porque fazendo isso, Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, e as mãos dele serão sobre nós. E aí no 13 vai dizer: rasga o coração e não as vestes. O povo até rasgava as vestes como ato de sacrifício, mas não abria o coração a Deus. Aí o profeta Joel veio dizendo: do que adianta rasgar as vestes? Aparentar algo que não existe dentro de você, que não é verdadeiro, se o teu coração está inacessível a Deus. Aí Deus está dizendo: não faça por fora. Deus está dizendo para nós: não faça por fora a aparência, mas se rasgue por dentro, se entregue por completo, por inteiro, com verdade. Se converta, se arrependa, porque Deus é misericordioso. E se vocês se arrependerem, orarem, se humilharem, Deus vai os perdoar. O nosso Deus é misericordioso. Ele é bondoso. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados, Ele nos lava, nos purifica, nos santifica e faz de novo, restitui a aliança, restaura as nossas vidas. Aleluia! E aí no 15, eu falei que essa palavra era direcionada, né, para os profetas e para aqueles que precisam se voltar. Aí no 15 vai dizer: olha, tocai as trombetas em Sião. E aí cabe quem? Os profetas. É tempo de abrir a boca. É tempo de alarmar o povo. Porque quando se tocava as trombetas aqui, nesse tempo, nessa época, era sinal de perigo. Era um sinal de alerta. Ou seja, um despertar que o perigo, aquilo que estava para acontecer, anunciar. E assim como Jeremias anunciava os dias, o cativeiro, os dias do Senhor, o profeta Joel também. E nós, hoje, não é diferente. Precisamos anunciar, continuar anunciando a volta de Jesus. Pregar o arrependimento ao povo. Voltar-se a Ele, lembrar do primeiro amor. Sabe, quando você fez a aliança lá no começo, servia com excelência de todo o coração. Talvez
Talvez tem gente aqui nessa live, eu creio que tem, porque a palavra é direcionada, que perdeu a aliança, quebrou, rompeu o elo com Jesus. Mas nessa tarde ele está falando, eu restituo. Se arrependa, se quebrante em mim, aproveite esse momento aqui, que Deus está para falar, o momento da oração, para se humilhar diante dele, e voltar os teus caminhos a ele, voltar da onde você não deveria ter saído, da onde você deveria ter permanecido. E aí, para fechar o outro texto a qual o Senhor soou em meu coração, que vai fazer ligação aqui, eu acho muito lindo, a forma que Deus trabalha, que fica em 2 Crônicas, no capítulo 6. Quando Salomão, antes de consagrar o templo que ele havia feito a Deus, a casa que ele havia edificado para Deus, ele vai fazer uma oração de humilhação, de súplica. Eu acho muito linda essa oração de Salomão, porque é uma oração verdadeira, onde ele reconhece seu Senhor. E aí ele vai fazer uma oração pedindo a Deus que tudo quanto for pedido nessa casa de oração, que se for feito com arrependimento e oração, humilhação, Deus possa ouvir, Deus possa atender. E eu separei aqui um trecho que eu fiquei assim, esse Deus é terrível, que está no versículo 36 de 2 Crônicas 6. Se eles pecarem contra ti, não há homem que não peque. E tu ficares irados com eles, e entregares diante dos seus inimigos, e eles os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e orarem a ti na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, fizemos o mal, e agimos impiedamente. Se voltarem de ti de todo o seu coração, e toda a sua terra do seu cativeiro para a qual foram levados cativos, e orarem em direção à tua terra, a qual deste seus pais, em direção à cidade que tu escolhestes, em direção à casa que edifiquei para o teu nome. Então ouve dos céus, a saber, do teu local de habitação, as suas orações e as suas súplicas, e sustenta a sua causa e perdoa o teu povo que pecou contra ti. Esse foi o último texto a qual o Senhor soou. E eu acho interessante, Mateus, é que ele vai falar sobre ser levado, o povo ser levado cativo. E aí se fez paralelo com aquilo que Deus está a falar. Nós que somos profetas precisamos nos posicionar, alertar o povo, tocar a buzina, fazer barulho, pregar o arrependimento, pregar a volta de Jesus. Para que o povo se converta dos seus maus caminhos e alcance a terra prometida, a herança que o Senhor nos deu. Quando o Senhor usou Moisés para tirar o povo do cativeiro do Egito, foi para alcançar a terra de Canaã. Não foi para perecer, ficar aqui. E hoje, em nossos dias, antes se precisava de um templo. Hoje, o templo do Espírito Santo é o meu e o seu coração. Quando Jesus
morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do alto a baixo. E o que fazia separação, acesso a Jesus, foi rasgado. E agora tudo que se precisa para que eu e você tenha acesso a Jesus é um coração quebrantado, os joelhos que se dobram e fala com o seu Pai, e fala com o seu Mestre. Hoje você não precisa estar dentro de um templo. Não que você não deva congregar. Mas para falar, hoje você é o templo. Aonde você estiver, você é embaixador de carregar a presença. Antes a presença ficava dentro da Arca da Aliança. E hoje a presença tem que estar dentro de mim, de você. E você tem acesso a Jesus. E nessa tarde ele está falando, clama a mim. Ora a mim, se humilha diante de mim. Um coração contrito e quebrantado. E ainda que o Senhor permitiu algo acontecer na tua vida para que você se volte a Ele. Se arrependa. Não é o fim. Ele permite, mas tem restituição, tem restauração. Assim como ele fez em Israel e Judá. Permitiu que Nabucodonosor entrasse, devastasse a cidade, queimasse. Não sobrasse nada. Mas a promessa de restituição estava lá. Se humilhar, se arrepender, darei prosperidade, paz, bonança, alegria, trarei o vinho. E Joel lhe fala, trarei o vinho, o azeite novamente, prosperará novamente. E a única coisa que é necessária para que isso aconteça é nos arrepender, nos suplicar, nos humilhar diante dele. E aí, segundo as Crônicas 7,14, que fecha esse texto, é uma resposta da oração que Salomão fez. Com o coração contrito e quebrantado. Está precisando, sabe, cooperador Mateus? De mais Salomão. De mais Neemias. Que se posiciona para orar pelo povo. Para se humilhar, para que Deus faça alguma coisa. Antes que o povo pecasse, Salomão já tinha feito a oração pedindo perdão. Pedindo que Deus perdoasse aquele povo. E Deus o respondeu. Que se o povo se humilhasse e orasse, clamasse a Ele, voltasse dos seus maus caminhos, arrependesse dos seus pecados. Aí mais uma vez o Senhor está falando de restituição. Eu sararei a terra. Curarei suas feridas e perdoarei os seus pecados. Deus, Ele é misericordioso. Às vezes Deus permite situações acontecer na nossa vida por amor a nós. Porque Ele não quer nos perder. E aí às vezes é necessário situações como o povo de Israel passava para se voltar a Deus. Para lembrar da onde que Deus te tirou. Da onde que Ele nos tirou. Aonde Ele nos colocou. E qual é a promessa que Ele tem para cumprir na nossa vida. Talvez você está aí, está estacionado. Desviou-se dos caminhos do Senhor. Ou é alguém que está servindo, mas não está posicionado da forma que Deus quer. Tem se calado. E Deus está falando, profeta, abre a tua boca. Deixa eu te usar.
Deixa eu usar para alcançar vidas, para levar arrependimento ao povo. E você que retrocedeu na caminhada, ou está pensando desistir, o Senhor está dizendo hoje, eu tenho uma aliança contigo. E restituo, restauro aquilo que se perdeu. Aquilo que o inimigo levou, aquilo que o inimigo travou. O livro de Joel vai nos dizer isso. Quando o povo se arrepende, Deus restitui tudo. Tudo que foi roubado, tudo que foi tirado, tudo que foi levado, Deus restituiu ao povo. E sempre Deus faz muito melhor do que ele já havia feito. Então que nessa tarde, essa palavra possa penetrar nos corações dos ouvintes. Daqueles que estão aqui a nos ouvir. Daqueles que vão nos ouvir depois. Abre os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E o chamar dele nessa tarde. Para um posicionamento. Para um arrependimento. Para voltar-se para os caminhos do Senhor. Ele está chamando nessa tarde. Nós, como profetas, não podemos nos calar. Precisamos ser Jeremias. Precisamos ser como o profeta Joel, que prega o arrependimento. Precisamos fazer como Abacuque. Não cruzar os braços diante das iniquidades do pecado, mas se humilhar e clamar a Deus. Para que Deus faça alguma coisa. Para que o avivamento que Deus prometeu venha sobre a terra. E aqueles que se afastaram, é tempo de voltar. Não é tempo de ficar aí. Jesus não te tirou do Egito para você voltar para lá. Não, é para você alcançar a terra prometida. E que você não abra mão disso. A presença de Jesus em sua vida. Da maior promessa que é alcançar o céu. Talvez você entrou aqui querendo uma palavra de bênção. Mas essa foi a palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde. É a palavra de converter, arrepender, orar, se humilhar, clamar. Porque primeiro, o Senhor vai deixar. Primeiro buscar o reino dos céus. E as demais, a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos são bônus para aqueles que são fiéis a Jesus. Que andam segundo a sua vontade. Fazendo os seus desígnios aqui na terra. E que aquilo que eu não soube expressar, o Espírito Santo continue a esmiuçar em teu coração. E se tiver alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus, coloca aí, eu quero voltar para Jesus. Este é o momento, essa é a oportunidade. A minha vida, a vida do cooperador Mateus aqui, é para a vida ser alcançada. Não é para nosso mérito, nós trabalhamos para o reino. E se esse não for o propósito, nada vale. Nada serve. Tudo é em vão. Deus te chamou para ser vencedor. E ainda que pareça que não tem mais jeito, que chegou ao fim. Nessa tarde Deus está dizendo, se você orar, se humilhar, se arrepender, tem jeito sim. Eu mudo a tua história, eu mudo o teu roteiro, o teu trajeto, eu mudo esse cenário. Só depende
de você clamar a mim, e eu vou te responder. Que Deus abençoe a todos. Cooperador Mateus, obrigado pela honra, pela responsabilidade dada, trazer a palavra. E essa foi a palavra a qual o Senhor deixou para o nosso coração. Só gratidão, tá bom? Deus abençoe a vida da Amém. senhora. Tá bom? Amém. Não vai ficar só aqui nessa live, não. Quero levar a senhora lá na minha igreja também, tá bom? Meu Quero Deus! levar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Sei que vidas foram alcançadas. Amém. Quero pedir perdão a cada foi Deus deu para ouvirmos a palavra. Falei com ela, segura só um pouquinho, depois eu desligo lá, deixa a palavra ser lançada. Mas eu sei que vidas receberam essa palavra e breve, missionária, veremos almas se rendendo aos pés do Senhor. Eu creio. Eu Obrigado creio. pelo apoio, tá Amém. bom? Deus abençoe a vida da senhora. Amém, Família, agora amém. vamos orar aqui agora em prol a vida de vocês. A quem queira, coloca a mão no seu coração, nessa enfermidade. E o Senhor, Ele há de responder na tarde desse dia. Eu Senhor creio. Deus, fiel e poderoso, nessa tarde, meu Senhor, eu rendo ao Senhor gratidão por esta palavra, por cada vida que esteve aqui presente. Venha nos abençoando, Senhor, uma vez mais na Tua presença, derramando o Teu poder, derramando as Tuas vitórias. Joga por terra, Pai, toda tristeza, toda depressão, Pai, querido, toda opressão dentro desta casa. Traz alívio, traz alegria, traz restituição. Tu és o Deus de providência, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Pai querido, fiel e poderoso, venha curando esta pessoa, trabalhando na vida dessa pessoa, do alto da cabeça, planta dos pés agora, Senhor. Venha operando, Pai, venha preenchendo esse vazio, que cada tarde, meu Senhor, o Senhor possa assim se fazer presente, acalmando a tempestade e trabalhando em nossos corações. Pai, eu te agradeço pela live deste dia e que o nome do Senhor possa ser glorificado. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus Amém. irmãos, a paz do Senhor. Quem quiser, tira um print aí rapidinho, menciona nós lá nos stories e deixa Deus usar vocês. Amém? Ficam com Deus.